italiano, então é Cauzzo, né? Ah, Cauzzo. É, a pronúncia. Mas Legal. Cauzzo, Cazu, todo mundo mistura tudo. Cazuza. Cazu fica japonês, né? Não. Caruso, entendeu? Caruso também é sacanagem. Tema do dia: empreendedorismo feminino, contabilidade e inovação. Bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. A gente está começando mais um episódio. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e aqui a gente conversa com pessoas que constroem negócios, enfrentam desafios e evoluem junto com o mercado. Eu estou aqui na mesa com Alex Terras. Fala, Du. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, gestão e um tema que eu acho que é afeto a qualquer empresa, né? Que é a contabilidade. E vamos além. Vamos falar sobre a força da mulher empreendedora, liderança e como um negócio tradicional pode e deve se reinventar com a tecnologia. A gente vai receber aqui Margarida, contabilista ou contadora? Contadora. Contadora, à frente da Aspecto Contabilidade. Seja muito bem-vindo ao 360 Talks, Margarida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu falei o seu, Você né? falou o meu e agora não quer falar mais. Ah, tá certo. Tá bom, eu vou falar. Ué, fala você que esse é um episódio especial. Sempre sou eu que falo. Bom, eu não sigo o roteiro, então esse é um episódio especial, né? A Margarida, obrigado por ter aceito o convite, está aqui conosco. Eu acho que a Margarida tem bastante para nos ensinar, né? Eu tenho o privilégio de ter aí a assessoria da Aspecto, né? Aqui como a contabilidade que assessora aqui o TGA. E também gosto bastante da contabilidade. Não sei nem se eu já te falei isso, mas fui estagiário do sindicato, do Sindiconte. Sério? Aprendi bastante lá com os advogados tributaristas. A gente, na época, prestava assessoria jurídica para os contadores e era na IOB, né? A gente tinha que procurar lá os periódicos da IOB lá e responder as consultas. Boletins. Faz um tempinho só, ainda era máquina de escrever ainda, né, nessa época. Mas conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente, como é que tudo começou. Uma história bem longa, né? Mas vou resumir, tá bem? Vamos, perfeito. Bom, minha história com a contabilidade começou muito cedo, muito cedo. Eu nasci em uma família muito humilde, muito simples. E já ouviram falar em Olarias? Eu já. Olarias. Minha família morava em Olaria e eu nasci num ambiente assim. E desde cedo, meu pai calculava tarefas, né, dos produtores lá de tijolos e tal. Eu trabalhava junto com meu pai. E meu pai tinha uma lousa na cozinha de casa do lado do fogão a lenha verde, desse tamanhinho assim, com giz, onde ele calculava as tarefas do pessoal. E eu sempre fiquei assim muito atraída por matemática. E meu pai me ensinava tabuada quando eu tinha 4 anos, 5 anos, né, naquela época, enfim. Depois, a gente saiu do lugar onde morávamos, porque era muito precário, com 12 anos. Quando fiz 13, meu pai montou um pequeno negócio, um açougue, né? E tinha um contador. E aí eu fui muito estudiosa, sabe aquelas pessoas que tiram só 10, 10, 10, 10, 10? Então, meu pai falava, não pode chegar sem nota 10, e eu cumpri, né? Se é só isso? Sempre fui muito boa aluna, embora a contabilidade não seja só números, mas enfim. E aí eu fui trabalhar com o contador dele. Então, um dia meu pai se encheu, falou para o contador, olha, é o seguinte, essa menina aí, ela é muito chata, ela é muito estudiosa, ela é chata, ela é muito exigente, e aí você não precisa de alguém
que vá te ajudar lá, vai de graça, ela trabalha de graça, faz faxina, faz qualquer coisa lá. Só tira ela daqui, por favor. Leva ela embora, né? E tá bom. Aí o dono da contabilidade me chamou e eu fui, né? E era um escritório muito pequeno, então só tinha ele, um sócio, que depois não tinha mais o sócio, uma auxiliar, e não tinha ninguém para me ensinar. Enfim, então todo mundo saía e eu ficava sozinha. A primeira semana eu limpei o escritório inteirinho, mudei até a decoração do escritório. O meu chefe chegou e falou assim: não tinha telefone, não tinha nada. Era máquina de escrever, calculadora, aquela coisa. Bom, anos se passaram. Quando eu fiz 16, já era outro escritório, né, outro ambiente, então já tinham mais clientes e tal, que a sociedade acabou. E aí eu comecei a me apaixonar pela contabilidade. Então, eu vi algumas coisas que eu não gostava. Assim, não que eu não gostasse da contabilidade, que eu não gostava que aconteciam dentro da contabilidade, sabe? Que eu achava que podia ser melhor. E aí, meus pais reclamavam muito da contabilidade, que a contabilidade só mandava imposto, que a contabilidade não fazia nada, que a contabilidade isso, que a contabilidade aquilo. Eu falei, mas que coisa, né? O problema era a contabilidade. Sempre, como sempre é até hoje. Bom, enfim. Aí, aos 16, eu decidi que eu faria ciências contábeis. Eu queria ser médica, eu queria ser dentista, né? Mas acabei falando, vou fazer contabilidade. Por que eu vou fazer contabilidade? Porque eu quero fazer uma contabilidade diferente do que existe, né? E imagina, não tinha computador, existia, mas no nosso mundo real não tinha máquina de escrever, calculadora de manivela, aquelas coisas horrorosas lá, enfim, né? E aí, eu, aos 18, resolvi desistir. Eu prestei para odontologia, passei para medicina, eu não prestei. E aí também eu não podia estudar, fazer período integral, não nada, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, que eu ganhava não dava, mas eu falei, eu vou fazer, e fui. E acabei me apaixonando mesmo pela contabilidade. E aí, quando eu fiz 23 anos, eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava e resolvi montar o meu, pasme. Naquela confusão de 1990, eu com 23 para 24 anos, né, a economia, sabe, um caos, né, inflação lá nas alturas, confisco de dinheiro, aquela confusão toda, eu não tinha R$1. O RV, né, real. Então eu não tinha R$1, não tinha nada, não existia sala para alugar, não tinha nada, um caos no mundo, sabe? Parecia lá a Síria, que virou uma guerra, e enfim. E aí, eu, né, pretensiosa pra caramba, como eu sempre fui, cheguei para um amigo, falei com um amigo para falar com o pai dele, para me emprestar uma sala que ele tinha imóveis, uma sala velha, abandonada, um telefone. E comecei a aspecto assim, R$0, 0 cliente, 0 tecnologia, 0 tudo. Mas uma vontade. Imensa, né? E aí, o que eu fazia? Bom, não tenho cliente, né? Fiz uns cartõezinhos, na época o cartão com letras vermelhas ainda, né, para todo mundo enxergar. Aí eu ia nos comércios da região, batia na porta, olha, nesse tem um comércio aí, já tem contador, né? Eu montei um escritório, tal, o pessoal olhava assim para mim, alguns respondiam, outros não, enfim, assim ia. Aí, quase um ano depois, eu comecei a ter umas avícolas, uns botequinhos assim, sabe? Né, que me ajudaram muito, que eu tenho muito carinho, mas eu digo botequinhos, aquelas vendinhas, sabe? Aquelas coisinhas assim, que servia uma dosinha de cachaça mesmo. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, né? Então, foi assim que tudo começou. Viu? Numa resposta só foi o nosso bloco inteiro. Eu acho que ela leu o roteiro. Eu acho que ela leu. Eu não li, não. Não leu? Não, tem Sabia muita coisa. todas as perguntas. Não sei, mas aí pergunta tudo. Como a gente inverteu tudo aqui, eu vou falar do Alex. Então. A gente, cada episódio a gente chega à mesma conclusão. Que tudo que é bem sucedido tem que ter propósito. Sim. Né? Persistência, né? Ou seja, né? Você tomou não... Estava com todas as dificuldades, todo mundo apontando, falando, não é o momento, não faz, não é agora, mas você é resiliente ali, sempre seguiu num propósito, né, no seu objetivo e assim, muito preconceito. Imagina uma mulher com 23 anos, loira,
né? Então, ou eu tinha rótulo de... Um monte de imigrante, né? Nesses empreendimentos que normalmente, né, dão mais oportunidade, né? Que são, né, os empórios, as vinícolas, os barzinhos, né? Imigrante português, que é preconceituoso, né? Sim, sim. Né? Então, o E preconceito... transparece. O preconceito existiu muito por ser mulher, muito por ser loira. Eu fui rotulada por muita coisa, né? E, por outro lado, às vezes abriam a porta, porque, às vezes, olhavam para mim, me achavam bonitinha. Ah, eu vou para lá, só para ver a bonitinha. Então, tudo o que acontecia, tinha, Entendi. sabe? Né? Era bem difícil. E você enxerga que isso foi uma barreira? Muito. Tem que se provar, né? Ficar todo dia à prova ali, né? Na questão de conhecimento. A né? minha sorte, assim, eu falo, sabe? Até eu falo para todas as mulheres, né? As pessoas falam, é a questão de ser mulher. Tudo que acontecia contrário para mim sempre foi um degrau, sabe? Sim. Eu gosto de desafio. Então, cada barreira que me aparecia, eu ficava mais forte. Né? Então eu falava, tá, esse que falou que eu sou só bonitinha, então eu vou levar a empresa porque eu sou bonitinha. Falei, você vai ver o que a bonitinha é capaz de fazer. Né? E os que achavam, ela não sabe nada, ela começou, claro, eu não tinha 1/3, 1/10 do conhecimento que eu tenho hoje, da experiência que eu tenho hoje. Né? Experiência é tudo. Óbvio. Então, né? Para obter experiência, você tem que ter oportunidade, né? Eu comecei nesse escritório, eu tinha 13 anos e meio, eu saí de lá aos 24, né? 23, 24. Então, eu peguei uma bagagem, eu tive minha formação acadêmica, né? Eu sempre estudei muito estudo, eu sou viciada em estudar o tempo inteiro, abri mão de ter filho para me dedicar à minha carreira. Né? Então, é o que eu falo, a vida não é fácil. E assim, então, por ser mulher, já existe aquele estigma que um contador e uma contadora, né? Naquela época, um contador, uma contadora, eu fico em dúvida. Hoje o negócio inverteu. Hoje, quando chega um cliente e fala, você é a dona do escritório, você é a contadora, eu falo assim, que ótimo. As mulheres são mais dedicadas, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que existe profissional bom de todos os sexos, de todas as idades, de todas as raças, enfim. Mas existe esse preconceito, né? Em todas as situações, principalmente com mulher. E é isso. Mas eu não desisti, não. E nem desisto. Até hoje tem algumas coisas. Assim. Hoje a gente vê muitas mulheres liderando negócios, né? E antes você fala, era a sua, mas você está falando da minha casa ou do meu negócio? Do seu negócio. Porque os dois estão liderados, então... Eu ia falar, porque da casa eu não vou nem discutir. Então, até porque... Acho que é melhor a gente nesse nem caso, insistir nesse assunto. Nós dois vamos abaixar as orelhas e ficar quietos. E ainda bem. Tá tudo certo. Ainda bem, tá tudo ótimo. O que você acredita que diferencia uma liderança feminina para uma liderança masculina no negócio? Olha, eu não acho que tem diferença de ser masculina a liderança ou feminina. Eu acho que as qualidades influenciam, tá? Então, não sei se vou responder, senão você me pergunta de novo. Porque eu acho assim, como eu falei, né? Líder tem que ter empatia, o líder ele tem que ser instrutor, o líder ele tem que ser exemplo em todas as qualidades, porque nos inspiramos em líderes, concorda? Sim. Né? Então, se eu falar para você, me fale uma pessoa que te inspira. Qual a pessoa que te inspira? Então, você vai responder para mim uma pessoa. Sim. 90% vai ser do sexo masculino. É raro você ter uma mulher que te inspire, né? Como ídolo, como referência. É raro. Por quê? Porque as mulheres ainda não conseguiram alcançar algum nível como tantos homens, infelizmente. Agora as coisas estão acontecendo mais, mas devido a todo esse preconceito que existe, né? Então, para mim, eu acho que a questão não é o sexo que diferencia, é o que é bom.
Entende? Então, existem líderes masculinos fantásticos, existem líderes femininos maravilhosos. Poderia até dizer transgênero ou qualquer outra forma sexual admitida. Então, a questão, para mim, não é sexual, a questão é qualidade, habilidade, sabe? Então, as pessoas falam, líder nasce pronto. Eu acredito que sim, em 90%. Existe a possibilidade de ser transformado desde que a pessoa tenha um bom professor. Né? A sua resposta, no meu ver, é a mais perfeita de todas, porque eu realmente compactuo disso. Que a questão não é sexo, cor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Depende, né, do que você está falando. Se for a resposta do ídolo, ele é obrigado a falar que é a mulher dele. Ah, não, o ídolo, eu entendi como uma pergunta meio retórica, então eu fiquei quieto. Eu iria falar meu pai. Você ia falar Luciana. Eu ia falar meu pai. O pai dele, ele deixa. Ela deixa falar. E a resposta ia de encontro com o que ela falou. Mas tem que o líder, a pessoa que a gente se inspira, não tem a ver de ser homem e mulher, tem a ver com o que me cativou a se sentir inspirado. Atitude, né? Profissionalismo, acho que é pessoa, não é pessoa, cor, raça ou credo, né? Então a gente poderia dizer assim, né, como referências de mulheres assim, negócio, tem várias hoje, mas se você, o que eu disse, infelizmente são muito poucas. Conhecidas, diriam, né? Existem milhares, mas conhecidas, tá bom. A gente fala de ídolo, Ayrton Senna. Acho que para a maioria, pelo menos para mim, né? Então, eu posso citar, eu citei até no meu e-book o Silvio Santos, porque ele é um líder empreendedor, né? Que começou assim como eu, muito do nada. Então, um grande exemplo de liderança, sabe? Aí, enfim... a gente pode dizer, aí até recentemente me perguntaram num programa na TV, uma mulher que você tem como ídolo, como referência, eu citei a Carmen Lúcia, porque tem muito a ver comigo, sabe? Uma mulher extremamente instruída, uma mulher, né, de qualidades assim, particulares, sabe? E, ao mesmo tempo, uma pessoa tão sensível, porque ela é de uma sensibilidade muito grande, de uma competência assim enorme, absurda, então tem toda a minha admiração. E ela também tem algumas coisas como eu, né, que abriu mão de ter filho também, e tudo isso para se dedicar à carreira. Então, isso é muito particular, né? Qual é a mulher que consegue fazer isso e consegue se sentir bem realizada, né, diante de uma escolha tão difícil. Né, e para chegar até aqui onde eu cheguei hoje, né, do nada, para uma empresa como eu tenho hoje, com uma carteira de 400 e tantas empresas dentro do Brasil inteiro, fora do Brasil, não é fácil. Não é fácil. Né? Na verdade, é inspirador. É isso, é inspirador. É isso. Eu acho que nós temos vários nomes, né? Mas é como você disse, não dão tanta ênfase quanto deveria, né? Eu acho que a gente tem no basquete Hortência, a gente tem no futebol Marta, né? Tem no atletismo Mauro Image. A gente tem algumas referências, né? Algumas presidentes ou CEOs de grandes companhias hoje também, mas não se dá tanta ênfase como deveria, né? Eu acho que deveriam estar ocupando um lugar de fala diferente. A gente teve agora recentemente aqui conosco aqui a vereadora Ana Carolina Oliveira, né? Tem um lugar de fala grande, né? Mas eu acho que é uma cultura que a gente precisa implantar e vocês já ocupam os espaços, mas talvez precisaria dar um lugar de fala maior. Sim. E é o que eu digo, né? E isso tem acontecido, falando da Marta. Ok, maravilhosa a Marta. Né? Não quero entrar nem no aspecto financeiro, porque não é o tema da conversa, mas, assim, é recente. Sim. É recente. Então, se nós pegarmos aí lá para trás, vamos voltar no tempo, um século, 2 atrás. Aí não temos. Entende? E deve ter tido muitas. Sim. Né? Muitas. Só que ficaram no anonimato. Né?
Então, no futebol, nunca que uma mulher se destacou tanto, pode ter acontecido até, mas eu acredito que não, porque o próprio preconceito futebol não era para a mulher também. Mas eu entendo isso, que na verdade essa mudança ela está vindo e a gente vai conseguir enxergar mais ainda num longo prazo. Justamente porque tem a ver com história. E aí, por ter a ver com história, não somos nós. A culpa não é nossa, né? Vamos colocar assim. Sim, é que realmente, se você pegar 100 anos para trás, não tinha a possibilidade nem a oportunidade de ter o destaque, e quando tinha o destaque, não tinha divulgação. Exatamente. E isso tudo por conta do quê? Do que já falamos antes, do preconceito. Isso, infelizmente. E que como é uma cultura, e a gente está mudando essa cultura. Graças Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é isso, é alimentar essa mudança. Vamos falar de preconceito de novo. Vamos falar. Vamos falar de preconceito. É o tema do dia. Contabilidade é só obrigação? Jamais. Jamais. Olha, é muito engraçado, né, que quando as pessoas, primeiro que não imaginam que eu sou contadora, não adivinham a minha profissão. Aí quando chega eu falo, sou contadora. Aí gosta de matemática, né? Primeiro que contabilidade não é só matemática, não é uma ciência exata para começar, é uma ciência humana, né? Segundo, que só calcular imposto, isso é lá na época do meu avô, que se chamava guarda-livros, né? Não me pergunta por quê. Acho que porque só guardava o livro dentro da prateleira e não fazia nada. Mas a contabilidade, ela é uma ciência, né, de comando, né, de um negócio. Então, que envolve muita coisa, envolve planejamento, envolve estudo, envolve análise, envolve muitas coisas, né? O imposto é meramente um protocolo, né, de envio que tem que fazer a arrecadação, né? A arrecadação é que move a economia de um país. Então, o que acontece? Excesso de arrecadação também não está certo, né? Mas, enfim. Não é culpa da contabilidade. Não. Então, é muito aquém. Infelizmente, existem muitos escritórios que só fazem guia, só fazem imposto, só fazem guia, só fazem imposto. Né? Então, você vai perguntar alguma coisa para o contador que está acontecendo, ele não sabe. Como que eu vou calcular? Veja se o meu custo do meu serviço está certo, se não, do meu produto, você pode ajudar? Podemos. Então, um negócio vai iniciar. Eu gosto de ter o primeiro contato com a pessoa e falar para ele, você já fez um plano de negócio? O que é isso? Às vezes acontece, né? Muitas vezes. Precisa fazer um plano de negócio, você precisa estudar o local, fazer um estudo de viabilidade, né? Não só de viabilidade se pode funcionar ali ou não, mas se aquele lugar onde você pretende se instalar ali como comércio, como prestador de serviço, hoje não mais com toda essa questão tecnológica, né? Mas ainda é necessário, por exemplo, se você vai montar uma padaria num lugar que um açougue, num lugar que não tem, que não permite, ok. Ou que não tem fluxo, né? Que não tem fluxo. Então muita gente, né, vou fazer ali, mas nem estuda para ver se depois o negócio não vai para frente. Então, a contabilidade é uma ciência muito complexa, né? E que precisa capacitação e precisa ser divulgado, né? Precisa, e não existe um negócio sem um bom contador, né? No meu caso, uma boa contadora. Onde o empresário costuma errar ao olhar para a contabilidade? Ele roubou minha pergunta de novo. Olha, tem tanta coisa, sabe? Depende, né? Muitos. Você falou do empresário, não falou do advogado. Essa pergunta é muito ampla. Então, primeiramente, ele erra de não valorizar o profissional. Ele erra de não valorizar o profissional, ele erra de não escolher bem o profissional, ele erra também de não passar para o contador quais são as expectativas, dividir as expectativas de negócio, dividir o projeto que ele tem, né? Então, são vários, tá? E de não valorizar o profissional também quando ele arruma um profissional bom. Tem profissional em todas as áreas que não merece ser valorizado mesmo, porque tem profissional ruim demais, e tem profissional bom e tem profissional excelente, né?
Eu sempre tive uma mania, eu sou perfeccionista, eu tenho mania de perfeição, eu tenho mania de excelência, para mim tudo tem que ser perfeito. Então, eu me dedico muito. Então, se eu não fosse contadora, fosse abrir uma clínica de estética, por exemplo, e eu fosse buscar um contador, eu ia chegar, procurar referências, né, ia bater um papo com ele, enfim, e eu ia abrir a intenção que eu tenho de montar a minha clínica, onde, por quê, como, se eu tenho um profissional, se não, sabe aquele papo bacana? Aí é que nasce, né, a informação, o trabalho, o diagnóstico que a gente tem que fazer. Então, muito cliente erra em não dividir. Ele tem medo de abrir para a gente a conta bancária para a gente contabilizar, aí faz um monte de coisa errada, a gente não consegue instruir o que tem que corrigir ou não, tem medo do contador, como se a gente fosse matar a empresa dele, né? E nós somos os médicos da empresa, porque se a gente não assessorar bem, a empresa morre, igual um paciente. Então, hoje, eu diria que o cliente ele erra muito nisso, sabe? De não nos solicitar. Sabe, tem uns que, eu tenho medo de perguntar isso, não vou passar isso para o contador. Não dá, tem que ter um relacionamento muito aberto, sabe? Porque nós que vamos ajudar que esse negócio prospere ou que ele morra. Porque ou que consiga até dar um direcionamento diferente, né? Sim, de acordo com o detalhe que ele vai te fornecer, né? Sim, é muito. No dia a dia a gente consegue ver alguns erros, então a gente liga para o cliente, olha, você está pecando aqui, você está errando nisso, a gente te orienta que faça assim, olha, vem aqui bater um papo, vamos fazer um diagnóstico aqui. Quando eu pego um cliente que vai de outro lugar, a gente já tenta ver o que aconteceu ali, ver como foi o passado, tentar fazer alguma coisa mais direcionada, mas é esse envolvimento cliente, contabilidade que eu sinto falta, sabe? E que é o erro maior que eu acho e a valorização profissional. Porque se não suprir com informação, acabou. Se eu não te passo a informação, como que eu vou ter uma resposta? Entendeu? Mesma coisa, você chega no médico, o médico fala assim para você, fala para mim, Du, o que você está sentindo? Claro, a conversa começa assim, não é, Alex? É assim. Sim. Olha, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui na nuca, não sei o que, tá. E ele vai lá, aperta a sua nuca, tal, mas faz umas perguntinhas, beleza. Aí o que ele vai fazer? Vai te pedir exames, vai fazer todo um diagnóstico. Aí ele vai analisar aquilo, certo? É a mesma coisa, é assim que o nosso trabalho tem que ser. Mas quer que eu conte para você como é que é? Seu Manuel, meu pai, vai no médico. Seu Manuel, o que o senhor está sentindo? Nada, foi a mulher que mandou eu vir aqui. Então. E aí, ou seja, ele não fala para o contador para o médico o que ele precisa. Exatamente. Né? Então o médico não tem como pedir exame. Né? Isso. Ele fala que não sabe o que está fazendo lá. Né? Ou seja, a conversa, a consulta que foi ruim. E daí, para piorar, aí esse aí que chega no escritório não fala nada, que chegou no médico não falou nada, aí o médico, no caso, seu pai, fala, tá bom, então o senhor vai para casa, tá tudo bem, volta daqui a um ano, né? A gente é a mesma situação. Ele chega, não fala nada que está errado, eu falo, olha, mas aí quando eu vejo que tem alguma coisa errada, não é possível. Então também ele não, sabe? Sim. São situações você falou do toco no pescoço. Desculpa, né? Mas teve que o exemplo tive que dar. A pessoa só esqueceu de falar que ela caiu da cama, né? Então, mas tem isso. Às vezes eu tento, assim, deixar o cliente muito à vontade comigo. Tem cliente que fala para mim, Margarida, você sabe mais coisa da minha vida do que minha esposa. Eu falo da sua vida, o que eu sei, pessoal, que você me conta e está guardado da empresa, eu preciso saber, né? Porque senão meu trabalho não vai ser de qualidade. Talvez mais que ele. Depende da empresa, eu tenho que saber mais do que ele. É isso aí, né? Hoje, acho que todo o setor vem sofrendo muita transformação, né? O que você enxerga que essas chegadas de novas tecnologias têm aí otimizado o trabalho na contabilidade? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tudo que é novidade, né? E tudo que acrescenta, principalmente tecnologia, né? Adoro. Então, eu costumo dizer que a tecnologia foi inventada por preguiçoso, né? Porque o preguiçoso, ao invés dele ficar ali
Mas o preguiçoso é inteligente, porque ele não quer fazer, então ele criou um sistema para agilizar o processo. Né? Não que eu gosto de gente preguiçosa, mas na tecnologia nasceu assim, eu acho, os sistemas. Né? Então, eu fico fazendo uma retrospectiva de quando eu comecei, que era tudo máquina de escrever, calculadora de manivela e tudo. Como é que a gente sobrevivia? Sobrevivia por quê? Porque os escritórios eles tinham o quê? 100 clientes no máximo. Né? Não dava. Né? Se fosse um escritório grande lá, que tem escritórios, o meu nasceu comigo, né? Está comigo aí, mas a maior parte dos escritórios grandes hoje, eles são que vem de avô para o pai do filho e vai, né? Ou são cisões, né? Isso. Então, precisaria muito profissional, né? Muito profissional ali na sociedade do negócio, né? Para poder gerir tudo isso e muito funcionário também. A tecnologia ela não veio para substituir o humano, né? Não veio. Ela veio para ajudar, né? Assim como não veio para o mal, mas tudo na vida, se não for bem usado, né? Ou atrapalha, ou enfim. Então, dá para dificultar, né? Dá para dificultar. Então, falando das IA, eu acho o máximo. Por exemplo, eu gosto muito de escrever, eu escrevo bem, graças a Deus, mas eu gosto de perfeição, como eu já falei. Então, eu escrevo um texto, eu bato lá na IA para melhorar aquele texto, fica perfeito. Entende? Fica maravilhoso. Né? Você tem software hoje, softwares que usam muito IA também, que são robôs que a gente fala. Então, no nosso processo, por exemplo, eu tenho que ver caixa postal de algum cliente, são 400 e tantos. Se eu ponho um funcionário para abrir a caixa postal de todos os meus clientes hoje, para ver se tem notificação, ele consegue ver 10 hoje, por exemplo. Amanhã ele vai pegar mais 10. Quando chegar final do mês, ele não fez nem metade, já encheu de correspondência de novo. Então, é perfeito. Eu acho assim, adoro. Tecnologia, se você souber usar, ela ajuda muito. Otimiza muito, né, o nosso dia a dia, né? Muito. Né? E assim, eu acho que só vai substituir aquele ser humano que ele é incapaz. Né? Eu falo para a minha equipe o seguinte, cuidado. Vocês não sabem uma coisa, vai lá no chat e parará, vai pesquisar lá. Então, se você não tiver capacidade técnica, você pode ter uma resposta errada, né? E onde você vai causar um dano para o cliente, ou sei lá o que você estiver fazendo, o dano que vai. Essa era a pergunta. Eu não esperava que a senhora ia falar sobre isso hoje, mas hoje eu recebi um e-mail de manhã que está engasgado, né? Que foi um e-mail muito infeliz, que a pessoa simplesmente jogou ali o determinado assunto na inteligência artificial, e a inteligência artificial respondeu uma coisa que ele não entendeu, e a minha resposta para ele foi, eu gostaria de estar conversando com um humano, mas infelizmente vejo que você fez uma resposta, ou montou um e-mail baseado em alguma inteligência artificial. Na próxima, a gente talvez consiga se ajustar numa simples ligação. Né? Porque hoje está ficando tão artificial que às vezes a pessoa, o que ele gostaria era tão simples que numa ligação ele teria resolvido. Né? E assim, desculpa te interromper. O que me preocupa, né, que eu disse que tudo tem os dois lados, né? Então, para mim, é o que eu falo para a minha equipe. Então, nós temos aí tantas coisas, tantas IAs que nos ajudam no dia a dia, porque assim, hoje as pessoas falam o seguinte, nossa, que dia... O tempo passou e a gente nem viu. Por quê? Porque nós estamos reféns de tecnologia. E a tecnologia tem uma velocidade que nós humanos não temos. É diferente da nossa. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? A tecnologia está ali, as IAs estão ali. Não adianta você querer acompanhar a velocidade que você não... Por isso que os dias estão ficando curtos, né? Porque se você ficar em casa, acordar às 6 da manhã, sentar num quarto, apaga a luz e ficar ali, sem um ruído, sem ter o que fazer, eu duvido que seu dia vai ficar... Vai ficar longo. O dia vai ficar longo. Não é? Então o que acontece? Você já fez isso? Oi? Você já fez isso?
Assim não, mas eu gosto de ir pra Ibiúna. Não, só se você precisar fazer um sinal, faz um sinal. A gente socorre. Entendeu? E É maus tratos isso, aproveito né? que a Lu tá dormindo. Não, mas olha, falando sério, eu já passei noites em hospital, né, com entes queridos, infelizmente. É desesperador, É né? desesperador. E no dia com todas essas coisas. Mas então, e aí o que acontece? O ser humano hoje, ele fala, eu não vou estudar. Por que eu não vou estudar? Porque eu recorro ali à inteligência artificial, eu escrevo, faço, aconteço. Tá bom. Só que essa pessoa é tão infeliz, porque se ele pega uma situação que não é uma inteligência artificial. E eu costumo dizer o seguinte, cuidado com o que você pergunta, porque a sua resposta pode não ser correta. Exato. Sim. Né? Então, se você perguntar mal, a resposta vai ser errada. Né? Então, tem esse risco. E aí, se o profissional está na frente de uma IA, né, que ele vai usar dessa maneira, ele pode, né, quebrar a cara, digamos. Né? Mas, para mim, é excelente. Eu acho que a tecnologia ela está exigindo mais profissionalismo, mais... Sim. A pessoa tem que se profissionalizar mais para conseguir usar. Ela está separando, na minha visão, né, particular, ela está separando o joio do trigo, porque você não tem espaço mais para profissional que fica procrastinando, que seriam aquelas pessoas que iriam fazer atividades repetitivas. Sim. Você não precisa desse profissional mais. Não. Né? E que não faria sentido, né? A gente não quer ninguém ali ficar olhando uma caixa postal de e-mail. Ele tem muito mais para dar de potencial. Né? Exatamente. E ele vai analisar aquela correspondência, dar tratamento e andamento, conforme a inteligência vai municiando. Ele fala, hoje a gente tem 10 notificações aqui para responder, vamos analisar e vamos entrar em contato com o cliente. Mas aí entra um outro ponto, que eu acho que é o problema da inteligência artificial. E eu não sei se na contabilidade às vezes tem esse problema. As pessoas estão perdendo o relacionamento humano. Eles querem se corresponder exclusivamente pelos meios digitais. Eu acho que isso é um problema. Ah, sim, esse é um problema. E tem uma coisa falando de um ponto muito importante que você colocou, o seguinte, né? Aquelas pessoas que não se qualificam, Sim. né, que não gostam de se qualificar, né, de estudar, de adquirir conhecimento. Eu adoro passar conhecimento e adquirir conhecimento. Mas essas pessoas que, sabe, não buscam nada de conhecimento, de capacidade técnica, de nada, essas serão substituídas pelos robôs, né? Eu acho que essa é mais do que substituída pelo robô. Ela vai ser colocada para escanteio. Então, e eu acho isso ótimo. Sabe, eu acho isso ótimo, porque no momento que a gente vive, que não se valoriza a educação, né? Que a educação, sabe, uma pessoa hoje que estuda numa escola pública, ela sai de lá no 8º, 9º ano, sei lá, porque antes era fundamental, hoje é médio, sei lá o que é, já não lembro mais. Tá, hoje sai de uma universidade que não sabe o que a gente aprendia lá no primário, sabe? É verdade. Então, o nível escolar, ele está muito precário. Então, e essas pessoas, né, para começar, essas pessoas não conseguem nem acessar a tecnologia para usar a tecnologia. O nível de incapacidade é Isso, tamanho. e quando acessa, não consegue usar a ferramenta. Exatamente, não sabe falar o que vou fazer com isso aqui, né? Então, enfim, né? É o que eu digo. Tem para quem sabe usar tudo na vida, tem oportunidade para quem sabe aproveitar, né? Tem tecnologia para quem sabe usar, né? E tem para quem, infelizmente... E partindo desse pressuposto que você está dizendo aqui, eu acho que a gente tem duas figuras, né? Uma figura da Margarida contadora e outra figura que é a Margarida empresária, né? Na posição ali de líder. Como é que você enxerga os desafios que você enfrentou e como você encara isso hoje? Depois fala um pouquinho de quantos colaboradores vocês têm. Tá, bom. Eu diria que a minha profissão hoje, ela sempre foi uma profissão assim muito desgastante, diria, né? Ela é desgastante, ela exige muito de você e pouco valorizada. Isso eu já falei, pouco reconhecida, né? Para sobreviver na contabilidade, eu dizendo por mim profissional, né? Eu
sozinha. Eu comecei minha empresa sozinha, como eu disse, para chegar até onde eu cheguei hoje, que eu tenho mais de 50 colaboradores hoje, né? CLT, fora alguns outros parceiros que eu tenho. Então, eu precisei ter muita resiliência, muita fé, sabe? Independente de religião, a crença, respeito à crença de todo mundo, então vou falar muita fé, né? Muita vontade. Eu acho que eu nasci assim, sabe? Eu nasci independente já, minha mãe fala, então eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito guerreira. Para mim não existe aquilo, você não consegue. Sabe, não tem isso, não tem. Então, eu passei alguns momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis de saúde e tudo mais. Fiz 5 cirurgias, tive um AVC, né? Então, eu passei por muita barra, né? Escrevi até meu e-book para ajudar pessoas com depressão, pessoas que tentaram suicídio, que até isso eu tentei. Poxa vida. Eu tentei. Então, o meu e-book eu criei para ajudar principalmente mulheres que passam por diversos problemas. Mas por que eu cheguei nesse estágio? Tá? O meu caso foi bem atípico. Eu, desde cedo, né, comecei a trabalhar com 5 anos de idade, então ia fazer tijolos com meu pai às 2 horas da manhã até 6 horas da tarde. Mas não pode, trabalho infantil. Trabalho escravo. Mas eu vou falar uma coisa, eu tenho orgulho disso. Se falar meu pai era meu ídolo. Eu imitava passarinho quando eu ia trabalhar, brincava, soltava pipa. Tá sabe vendo? aquilo? É o segundo episódio, hein? No episódio anterior, o rapaz começou com 5 anos também. Então. Tocando gaita. Eu fazia tijolos. Meu pai produzia 2.000 tijolos. E a minha função era pegar o tijolo de cima de uma bancada e colocar tudo enfileiradinho no chão sem amassar com 5 anos. Quando eu amassava, meu pai pegava aquilo e tacava em mim, sabe? Jogava, tirava em mim. Depois de alguns dias, não amassava mais, né? Não. Então No assim, segundo. eu acho que eu desenvolvi, não estava certo trabalhar desde criança, tão cedo. 5, acredito que não, né? Pesado como eu trabalhei. Mas eu acho que isso me fez a pessoa que eu sou. Sem dúvida. Sabe? Me fez a pessoa que eu sou. Eu não sou contra uma criança de 12, 13 anos, de repente. Né? Pega uma louça, vai lavar, além de estudar, vai fazer alguma coisa. Trabalho duro, não estamos mais nessa época. Sim, né? sim. Não é que eu seja a favor. Mas eu nunca tive isso assim como, você se frustrou, você ficou... Não. Agradeço muito meu falecido pai, que foi meu ídolo. Mas, assim, então, o que eu queria dizer com isso? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E isso tudo foi criando essa força, isso tudo dentro de mim. E esqueci a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Como que é gerir esses 50 colaboradores, tá. né? Então, Como é a Margarida empresária, Tá. né? Essa migração. Tá, então aí o que acontece? Então, comecei minha empresa, eu gosto de passar conhecimento. Então, hoje, as pessoas imaginam que eu fico na minha sala, trancadinha lá, às vezes falam para mim, você chega só para enfeitar, né? Eu falo, quem me dera, obrigado pelo elogio, se eu ainda enfeito, eu estou bem. Mas eu trabalho junto com as pessoas, então eu sempre estive junto. No começo, eu pegava adolescentes, porque eu não tinha como pagar, primeiro emprego, então ensinava tudo. Tive funcionária que ficou comigo 30 anos, aprendeu tudo comigo, né? Então, eu nasci líder. Nasci líder. E aí, eu, além de ser a proprietária, eu trabalho muito junto com a equipe. Eu tenho líder de cada departamento, mas eu lidero todo mundo junto, sabe? E se eu tiver 1.000 colaboradores, eu quero estar junto com os 1.000, 2.000, 3.000, porque eu acho que é importante. Então, assim, eu inspiro pessoas com a minha história, com o meu conhecimento. Eu acho que conhecimento vem para você de alguma maneira, né? Que você buscou muito, que chegou de graça, que você conquistou, sei lá, de qualquer maneira que você busca sempre, como eu, e que você tem que passar. Conhecimento não é para ficar guardado com você. Não, é igual livro. Entendeu? É para você passar. Então, eu amo liderar minha equipe, eu amo conduzir minha empresa, né? E é isso. E o que você precisou desenvolver, além da liderança, para ser empresária? Paciência. Paciência. Bom, muitas coisas é um aprendizado todo dia, né? Eu precisei desenvolver muitas coisas, porque eu sou leonina,
né? Eu sou leonina, então eu sou ansiosa, eu não sou imediatista, mas eu gosto de ver resultado logo, eu não consigo ficar esperando, sabe? Não sou uma pessoa que de esperar, eu gosto de ver o negócio, missão dada, missão cumprida, sabe? Então, eu tive que aprender a me conter um pouco, porque, no início, eu trabalhava dia, trabalhava noite, fim de semana, de tanto que eu curto que eu faço, né? E por necessidade também. Então, paciência é uma coisa que eu tive que desenvolver com o tempo, sabe? Então, você aprende, né? Aprende, vai aprendendo, e eu acho que vou ter que aprender a ter paciência até o resto da vida ainda. Então... E você falou muito de passar conhecimento, né? Que é importante. E quem está assistindo a gente, que está começando um negócio, que dica que você dá para essa pessoa? Então, para você que está começando um negócio hoje, não é fácil empreender no Brasil. Não é fácil, tá? Não é fácil. Quem diz que é fácil é maluco. Não é fácil, né? Eu sou um exemplo disso, porque já falei aqui tudo que eu passei até chegar aqui, né? Iniciei um negócio sem nada, então me considero assim uma vencedora 300 vezes. Então, se você for começar um negócio hoje, busque ajuda profissional primeiro. Eu pretendo montar um negócio X. Procure um bom profissional, divida a opinião, faça um estudo, veja a viabilidade de investimento se você não tiver capital, estude o seu plano de negócio, de viabilidade, conte sempre com um profissional. E outra, desenvolva, se você não é, resiliência, paciência, né? Mas, no fim, dá tudo certo. Né? Não pode desistir no primeiro tropeção, né? Eu não desisto nunca. Caiu, bateu a cara, quebrou a cara, errou, levanta. No que eu errei? Amanhã eu tenho que superar e fazer melhor. É isso. Senão não começa. Excelente. Seguindo, né, o roteiro do Adora, que a gente segue o roteiro. Não, o roteiro já foi embora, mas não. Tudo certo. Acabei com o roteiro de Não, pelo contrário. Você seguiu o roteiro sem você seguiu o roteiro melhor que o Alex. É verdade. E ele pegou todas as minhas perguntas. Não tem mais perguntas? Já Lógico acabou? que tem. Não. Tem. Agora que vai ficando mais apimentado. Que bom. Eu tô curtindo. Ainda bem. Eu sei que essa época é uma época conturbada, né, do ano, né, que a gente está falando aí em época de imposto de renda. Acredito que vocês devam estar ali, que o brasileiro, acho que como bom brasileiro, gosta de deixar tudo pro último minuto do segundo tempo, né? E a gente ainda tem, no meio de tudo isso, essa reforma tributária, né? Uhum. Fala como é que tem sido esse desafio aí. Os empresários estão preocupados, têm se planejado, têm tentado soluções. Como é que é essa comunicação entre empresa e contabilidade? Olha, eu gosto de ficar fazendo piada da situação, tá, pessoal? Então, eu sou assim, porque é tão complicado que se a gente não levar com bom humor, você não faz nada. Você né? explode. Então, eu levo tudo com muito bom humor. 36 anos de escritório, fiz agora em abril, dia 2, né? 10 que eu tive antes de sair da gerência de uma empresa. Então, a minha vida inteira ali. E o momento crucial era a época de imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, que hoje não é mais isso, hoje é tudo eletrônico, mas é também até mais complexo do que antes, né? Mas o momento de imposto de renda já passou, sabe? Hoje, a loucura do imposto de renda, refresco. Nossa, como eu era feliz quando tinha só o imposto de renda. Eu era muito feliz. Agora, você tem o imposto de renda, você tem a reforma tributária, você tem coisas... a reforma tributária ela foi publicada, né, o ano passado, ela nasceu em 23, foi publicada em 25, porém, né, ilusoriamente, ela começaria só em 26. Aí foi protelada um pouquinho, que vai começar a pegar em 27. Mentira. Ela já começou.
muitos impostos, né? O que vai começar o ano que vem só CBS, BS. Agora, obrigações acessórias, aumento de tributo, distribuição de lucro, enfim. Acho que até outro tema para outro podcast. Esse acho que dá um podcast inteiro. Maravilhoso. 1, 2, 3, eu estou aí. E aí, o que acontece? Então, como está a minha vida hoje? Eu estou me sentindo solteira. Meu marido não quer nem dormir junto comigo. Senão vai ter que pagar tributo. Por quê? Como que eu estou hoje? Tá bom, eu chego no escritório, eu tenho minha galera inteira lá para poder acompanhar. Eu tenho, graças a Deus, eu só agradeço. Tem todos os meus clientinhos bipando no meu celular, no WhatsApp, ligando para mim, no e-mail, o pessoal na minha sala dividindo o tempo todo. Eu tenho legislação para acompanhar, eu tenho minha equipe para treinar, tenho que fazer o imposto de renda e tenho que ainda ensinar todo mundo e me atualizar. Entendeu? E aí o problema é assim, publica um negócio hoje... Final de ano, como foi meu Natal Ano Novo? No escritório. Por quê? Porque a gente tinha uma bendita ata para fazer, para blindar os lucros acumulados, para não tributar o lucro acumulado agora. Então, o que acontecia? Você tinha que fazer a bendita ata, tinha que registrar na junta comercial, e cadê Ano Novo? E cadê Natal? Entendeu? Né? Nem panetone tinha em cima da minha mesa, senão eu tacava na parede, de tanta raiva que eu passei. Mas, enfim, deu tudo certo. Né? Então, o momento que a gente está é muito complicado. Para nós, profissionais, ou você se atualiza, você entende, você faz, ou você está fora. Por quê? Porque seu cliente vai ter prejuízo e quem vai ser responsabilizado é você. Né? As multas. Antes existia assim, multas... né, controladinhas, né, multas mais amenas. Hoje não, hoje o negócio está leonino, sabe? Você não pode errar, você não pode errar, não pode deixar de informar. Se você errar, tem multa. Se você informar errado ou tiver que corrigir, você tem multa. Se passar da data, tem multa. E não tem conversa. Não tem conversa. Então, a nossa vida hoje... Está de pernas para o ar. Não está fácil. E aí, o que acontece? Né? Aí, falando dos meus clientes amados, graças a Deus eu tenho cliente de tudo quanto é jeito. Né? Então, tem uns que não estão preocupados com nada. Ah, Margarida, você fala aí o que eu tenho que fazer que está tudo certo para mim. Tem outros que você chama para falar e ninguém está nem aí. E tem os desesperados. Eu prefiro os desesperados, porque eles estão interessados, né, no desempenho, nas alterações da empresa dele, do negócio dele. Mas tem gente que você está falando, isso vai pegar? Já pegou. Qual foi o momento que você não viu? Né? Já pegou e vai te pegar. É que a gente vive uma realidade que as coisas vão acontecendo, mas não vão acontecendo. Né? As pessoas não sentem. Mas não, é cultural, né? É cultural. Porque, eu sempre fiz de qualquer jeito, vou continuar fazendo. Isso, entrou a lei do cinto. Mas ficou 20 anos para a lei do cinto pegar, mesmo quando dava multa, mas a multa era pequena e não sei o que lá. Então, a gente vem dessa cultura de que, vamos ver o que vai dar. E hoje, assim, olha, o que acontece? O sistema, falando de tecnologia, né, o sistema, ele está... O sistema, tem o nome de uma ave, o sistema da Receita Federal, acho que é ARPA, o nome do sistema. Então, ele é muito amarrado. Então, isso já existia, né, o confronto de informação bancária com as informações declaradas pelo contribuinte, etc., 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 né? Mas a fiscalização, hoje, ela é online. Então, não existe o ser lá atrás, na Receita Federal, vai pegar a pastinha, na Fazenda. Né, e vai atrás de você fiscalizar. Isso já foi acabando. Mas agora, o que acontece? O sistema ele já está ali, pronto para rastrear o que você tem de errado e daí notificar via DEC, né? Via DEC, via Caixa Postal da Receita, DEC no Estado, Caixa Postal da Receita Federal, DET trabalhista, DJE judicial. Então, assim, se o contribuinte e a contabilidade não ficar de olho nessas notificações online, o cliente não recebe mais cartinha pelo correio, não recebe e-mail, está lá na Caixa Postal.
Se você não olhar em 10 dias e tiver um processo lá de 400, 500 mil reais para pagar, ele vai pagar multa ainda daquilo, vai perder o processo, não tem tempo de recorrer. Se for uma cobrança, vai ter que pagar multa porque perdeu o prazo. Então, assim, a tecnologia a favor do fisco está maravilhosa. Agora, o contribuinte precisa acordar, né, para acompanhar isso junto à contabilidade, Ficou preocupado sabe? agora. Eu estou preocupado faz tempo. Ele vai olhar a caixa postal e falou: será que eu tenho todos esses domicílios aí? Eu olhei. É melhor olhar, não? Ficando maluco Então, com essas assim, olha, coisas. por exemplo, eu comprei um software exatamente para fazer isso, porque o que a gente está implantando lá, porque eu tinha uma pessoa que ficava o tempo todo. Só que não dá conta, mas insano, não né? existia É uma insano. ferramenta para isso. E pasmem vocês, eu não entendo nada de programação, nem quero saber. Se ser contador é coisa para doido, de TI é para maluco, né? Mas, assim, se eu fosse da área de tecnologia, sabe, eu ia criar robô, ia vender barato isso para os escritórios de contabilidade, ganhar uma grana violenta. Porque hoje existem softwares, IAs que você cria um sistema você mesmo. Você vai lá, não posso falar aqui, mas você vai no computador e você fala, ó, eu quero que você leia esse CNPJ aqui, busque isso aqui e passe para mim, vê se está tudo conforme. Põe numa pasta os documentos ali, ele vai lá e faz uma inspeção para você. Entende? Então, o que acontece hoje? Hoje está, sim, muito dinâmico, né? E eu comprei um programinha que aí eu pego esse menino para usar ele é um estagiário, para usar ele para ensinar coisas melhores. Então, o robô vai girar de noite. Todos os CNPJs dos meus clientes, exceto o DJE. Depois eu quero até falar com você, Alex, sobre isso. O DJE não posso, porque tem aquela validade de 2 etapas. 2 fatores. E o robô não enxerga isso. Mas a Caixa da Receita, a Caixa do Estado, a Caixa Municipal, Trabalhista, ele varre tudo. Então, de noite, o robozinho está lá trabalhando. De manhã, meu funcionário abre o sistema. Aí o robozinho vai mostrar, ó, a TGA, CNPJ tal, tem uma mensagem na caixa. Aí ele vai lá, abre. A caixa já tem lá. Aí ele pega outro, então dos 400 e tanto, ele faz isso num minuto. Sim. De repente tem 10 correspondências, de repente não tem nenhuma. Agora, como é que o estagiário ia fazer isso um por um? Não ia fazer. Não dá, porque quando ele fez metade, Tem que começar aquela de novo, outra né? já. Ele olhou uma caixa hoje, amanhã pode ter uma correspondência, entendeu? Sim. E aí, se o profissional da área não tem essa tecnologia, como é que faz? Então, voltando, se eu fosse da área de TI, eu ia fazer um monte de coisa para contabilidade. E para achar esse programinha que eu comprei, aí nem sei se vai funcionar, que eu estou implantando, né? Eu fiquei 3 dias buscando na internet. Não tem. Por quê? Porque, assim, geralmente, vem o pacote. Por exemplo, eu mudei o sistema operacional da minha empresa todinho. Geralmente, quando você muda o sistema, aquele sistema novo que você compra já tem. Só que o que eu tinha anterior não tinha isso. O atual também não tem. Ele terceiriza, indica outro. E aí você tem que cadastrar um por um e ficar olhando. Quer dizer, não ajuda porcaria nenhuma, né? E esse que eu comprei, então ele só vai fazer isso. Olha que maravilha. Então você tem que buscar essas coisas para ajudar, né? Então a coisa, eu queria dizer o quê? Que hoje o empresário, se ele não estiver bem assessorado, antenado para tudo que está, Fica obsoleto, né? Vai ser facilmente, vai ser ultrapassado, né? Pela concorrência, ou vai deixar de existir, né? sim, e eu acho legal, então, sabe? foi o que eu falei, porque- vai para escanteio, vai deixar de existir. Mas eu acho legal, sabe por quê? Porque a gente enfrenta, eu acho que na sua área também você deve enfrentar isso, né? Que as pessoas chegam para a gente, então, como se fosse comprar essa xícara aqui, ó. Se você for comprar essa xícara numa loja, ela vai ter um preço. Se você for comprar a mesma xícara na outra loja, pode ser que não tenha o mesmo preço. Mas aí você pode até chegar e falar, ó, eu vi essa xícara naquela loja, é a mesma, que eu vou comprar lá. E a pessoa, de repente, te faz até o mesmo preço, se for um produto. Agora, a assessoria é muito diferente. Então, infelizmente, essas empresas de fundo de quintal, que não tem um profissional qualificado, né, como toda profissão, na área de direito, na área de contabilidade, na medicina, né, qualquer outra área. Então, esses acabam
praticando honorários que você, com tudo que você oferece, não dá para competir. Não é real, né? Entendeu? Não dá. Né? E aí o que E a acontece? comparação é injusta, né? Porque não é preço, é valor, né? Exatamente. Então, assim, eu fico feliz num ponto porque esses escritórios vão ficar varridos do planeta. Porque ou eles, espero que não, que eles se capacitem, se qualifiquem, busquem tecnologia e não saiam do mercado. Mas da maneira que eles estão trabalhando, se eles ficarem, é bom. Porque daí eles não atrapalham a gente que faz um trabalho bacana e que oferece qualidade, né? E muitas vezes somos prejudicados porque aquele lá faz por R$200. Eu acho que isso infelizmente tem banalizado muitas profissões, né? Acho que essa disputa de preço, mas eu acho que a gente tem que seguir firme e a gente vende valor, não vende preço. Sim, né? só que chega alguns momentos que, infelizmente, magoa. Eu acho que você passa a mesma coisa, sabe? Porque uma coisa é você chegar, tá bom, eu vou comprar uma BMW, então você sabe aquele lá, o valor daquele carro. E aí você pega, sem diminuir, tá? Mas você pega o quê? Sei lá, um Tigo. um Tigo. Então, se você for colocar qualidade... Eu não tenho Tigo. Né? Se você for colocar qualidade, não dá para comparar. É isso. Né? Mas as pessoas na nossa profissão fazem isso, comparam o ruim, né? Sim. Com o bom. E aí você, às vezes... A régua não é a mesma, né? Não tem como colocar como balizador para poder comparar. E isso acaba ofendendo. Eu vejo isso como ofensa, sabe? Sim. Porque né, ninguém gosta de porcaria, ninguém gosta de ser mal atendido, mas todo mundo busca preço, não reconhece valor, qualidade, né? Isso magoa. Isso magoa. Acho que magoa, pega no nosso íntimo, porque é pessoal, né? Pô, eu tô dando tudo que eu posso e não estou sendo reconhecido. Sim. Mas eu entendo que o mercado tem esse contras, prós e contras, que é o seguinte, essa empresa, ela vai terminar encontrando aquele outro serviço de menor qualidade. E aí um dos dois vão sumir, ou os dois, porque ou a empresa vai sofrer multa e vai ter uma série de problemas, e aí vai sair dessa contabilidade. Você já aprendeu no episódio do NR1. NR1. Quando ele está esperto. Então, ou vai sumir a empresa, e se sumir essa empresa, esse profissional também vai desaparecer. Sim. Então, um dos dois vai sumir primeiro, ou vão sumir juntos. Você sabe que eu vivi, desculpa de interromper, eu vivi uma situação que o cliente chegou para mim e falou assim, eu estou insatisfeito com o meu contador, foi me procurar. Quando eu passei o valor dos honorários, ele falou assim, mas eu pago R$200. É isso. Eu falei para ele, então, você está pagando R$200. Você queria que ele entregasse o que eu entrego? Eu falei, mas você quer pagar R$200? Então fica lá. E fica lá com ele. E talvez... E continua reclamando dele. Não, e talvez fala, pô, eu amo meu contador. Né? Porque é uma questão de referência. Não é? Eu tenho que ter referência para Eu falar se eu acho. gosto ou não gosto. Ele não tem nem parâmetro, ele nem sabe o serviço que tem. Isso. Com 200 você não Então, tem como com R$200, Não. se Olha, um assessorista falar para mim que vai fazer, tá tudo certo, porque... Né, não é fácil, né? Cada um sabe o que passa dentro do seu negócio, né? Não é fácil para ninguém. Eu costumo dizer que se eu for falar da minha área, for falar da sua, só muda o endereço, porque nós sabemos, né, o que passamos, né? Então, enfim, é isso. É sempre replicado, sempre, qualquer área. A gente toda semana fala de alguma coisa diferente e a gente sempre bate nos mesmos pontos. Eu tenho um São cliente, pessoas, valores. eu tenho um cliente que eu adoro ele, né? Não posso falar nome, adoro todo mundo, mas assim, eu sou muito próxima dele, porque a gente começou praticamente juntos, né? Ele começou a empresa dele, é um grande empresário hoje, e eu comecei a minha. Então a gente ri um pouco, né? Sobre certas coisas. Aí ele fala para mim, né? Você trabalha muito. O que você faz, né, para você descansar um pouco? Aí eu pego e falo para ele assim. Eu dou risada, eu não respondo, né?
Aí tem dia que eu estou estressada, ele fala, calma, né? Calma, que ele é muito tranquilo. Eu não sei se ele é assim, porque a gente não conhece a pessoa direito. Calma, né? Aí eu falo, quer ficar no meu lugar um dia? Deus me livre. A última coisa que eu queria é ser contador. Deus me livre, eu não. Né? Você sofre muito. Aí eu falo para ele, valoriza. Ele fala, mas eu valorizo, né? Eu falo, mais ou menos. É você ou sou eu? É você? Ah, então tá É bom. você. Se eu for te Margarida, eu agradeço muito a sua presença, ter aceito o convite. Foi muito bacana ouvir tua história, trajetória, né? Saber do teu negócio, eu acho que de como construiu, né? Que isso não veio de graça, não foi pronto, foi conquistado, né? Foi sofrido, né? E fica o convite para você voltar mais vezes, a gente aprofundar aí o tema da reforma tributária. E só tenho a agradecer em nome do 360 e agora é o Du. Eu que agradeço, Alex. Foi muito prazeroso, muito divertido. É isso que eu gosto de fazer, sabe? Da dificuldade. Sim. Um pouco de piada, porque senão a gente sofre de uma maneira mais leve, né? Mas não é dureza. É o rir para não chorar. É bem isso. Empreender é decisão, gestão e evolução constante. Margarida, obrigado pela sua presença. Essa caneca é um presente nosso, é uma lembrança do 360 Talks, por ter participado. Um brinde. Obrigada. A continuação do negócio, crescimento, que a gente possa sentar aqui e falar dos 100, 200, 300, dos 1.000 colaboradores. E Obrigada. fala pra gente suas redes sociais, se a gente pode colocar aqui para o pessoal seguir. Claro, né? claro. E o site da empresa, para a gente também colocar. Qual que é o site? O site é www.aspectocontábil.com e o telefone 5843 4040 e o WhatsApp não vou saber dizer porque tem vários lá. A gente põe. Vai ter um link do site também. Clicou, já vai lá para dentro. E no Instagram, principalmente, né? No Instagram, @Aspecto Contabilidade. Que também está aparecendo aqui na tela agora. Tá, é isso. E aí, vamos falar sobre a reforma. Quero espantar, assustar todos os contribuintes e, por outro lado, não. É brincadeira para preparar. Manda porque tem soluções. Sim, É isso. Sim, é isso. Quem tiver dúvida, manda aqui que a gente vai marcar outro podcast e a gente já responde no próximo episódio as dúvidas de quem falar. Maravilha. São N dúvidas, tem muita gente falando muita coisa boa, muitos profissionais muito competentes, né? Eu tenho um professor que ele é maravilhoso da reforma tributária, então tem referências ótimas, mas também tem muita coisa que não... Fake news, né? Abobrinha, coisas né? que não Precisa tem tomar nada cuidado. a ver. Então, o que eu prezo muito é pela matéria real, em cima da legislação, e trazer de uma maneira mais fácil, não tão técnica, né? Para que a pessoa de qualquer outra área possa entender com mais clareza, né? Porque a legislação ela é muito complexa, então, por mais difícil que seja que está sendo, existe uma maneira mais simples, mais divertida de encararmos aí a reforma tributária. Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Manda as perguntas que no próximo episódio a gente vai responder. Isso, Tudo muitas perguntas. Muitas, não é isso? Muitas. Tudo sobre muitas reforma perguntas. tributária. O que vocês quiserem saber, a gente vai responder. Todas. Terça-feira tem mais. Tchau. Boa! Gravar hoje? Agora o próximo episódio? Gravar agora?